E vai parando ali a McLaren. Vai parando a McLaren de Mika Häkkinen. Rubinho assume a ponta do Grande Prêmio do Brasil. Foi a primeira vez desde a morte de Ayrton Senna que o torcedor brasileiro teve esperança de ver um piloto brasileiro vencer uma corrida novamente na Fórmula 1. E antes da corrida teve uma eleição dos melhores pilotos de todos os tempos e com até uma resposta surpreendente. Foi o melhor, que teve mais número de corridas brilhantes. O GP do Brasil de 1999 é o nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala pessoal, tudo certo? Continuando aqui nossa série sobre a temporada de 1999, hoje contando a história do GP do Brasil, segunda etapa da temporada, disputada no dia 11 de abril no circuito de Interlagos. E na sexta-feira, nos treinos livres, um acidente tirou o brasileiro Ricardo Zonta do final de semana. Ricardo Zonta roda na pista e bate forte na curva do Laranjinha. Mesmo mancando e um pouco zonzo, ele sai do carro andando. Mas é logo imobilizado e transferido para o serviço médico do autódromo e depois de helicóptero para um hospital no Morumbi. O brasileiro teve um rompimento no tendão e teve que passar por cirurgia, então ficaria de fora da corrida. Quem também sofreu um acidente mais antes da corrida, um acidente com carro de passeio, foi o Luca Badoer e ficou fora da corrida, e em seu lugar na Minardi entrou o francês Stéphane Sarrazin, que faria a sua estreia na Fórmula 1, aliás, foi seu único grande prêmio na Fórmula 1. Mika Häkkinen marcou a pole position, ao seu lado na primeira fila seu companheiro de equipe David Coulthard, segunda fila com Rubens Barrichello da Stewart em terceiro e Michael Schumacher da Ferrari em quarto, terceira fila com Giancarlo Fisichella da Benetton em quinto e Ed Irvine da Ferrari em sexto. Pedro Paulo Diniz largaria na 15ª posição. Fórmula 1 em 1999, ele chegava à sua 50ª temporada na sua história e por conta disso, o pré-corrida da Rede Globo quis eleger os 5 maiores pilotos de todos os tempos e foi perguntando a opinião aí de várias pessoas no paddock e teve inclusive participação do Nelson Piquet e do Emerson Fittipaldi ali ao vivo na transmissão da Globo, que também deram suas opiniões, mas antes deles vamos ver outras opiniões sobre os 5 melhores de todos os tempos. Toujours très intéressé à savoir qui était le meilleur pilote de tous les temps, meilleur pilote, on parle de Fangio, de Stewart, Senna. Je crois que l'important c'est d'être le meilleur dans son temps, dans sa génération, celui qui fait 10 ans ou 15 ans de Formule 1 comme je l'ai fait ou d'autres l'ont fait. For me the number one is Senna, there's no question, and then really is nobody from my point of view who created really an image and performance like he did. Fangio, Clark, Lauda, Prost and Senna. Yeah. Okay. What about Jack Stewart? Who? Jack Stewart. Have you ever heard about him? No, is he Brazilian? Fangio, Lauda, probably Stewart, Prost, Senna. And you? I'm not so much history, I'm still there. E daí foi a vez do Nelson Piquet dar sua opinião e olha só o que ele falou. Fácil escolher um melhor, né? Eu acho também o Senna foi o melhor, que teve mais número de corridas brilhantes. Vocês viram isso? Nelson Piquet falando bem do Ayrton Senna, hein? E o Nelson Piquet completou a sua lista com os 5 melhores. Eu vou botar nos que eu corri junto, então eu vou botar no Senna, no Emerson, no Lauda, no Prost, e eu tenho uma admiração muito grande pelo Jack Brabham. Foi 3 vezes campeão do mundo e fabricou os carros dele. E eu acho que esse desenvolvimento de fazer, de fabricar, de correr é muito importante e nós não esquecemos dele. E depois do Piquet, Emerson Fittipaldi também listou os seus 5 melhores de todos os tempos. É desleal com os outros, mas na minha cabeça marcou muito o Fangio, o Jim Clark, eu já sou mais época do Jim Clark, né? O Stewart e é lógico o Nelson e o Ayrton, sem dúvida nenhuma. Bom, mas e você aí? Qual a sua lista dos 5 melhores de todos os tempos? Me conte aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Conta aí pra mim. E na largada, o Mika Häkkinen mantém a ponta da corrida e o David Coulthard não larga. Ficou culta,
Coulthard ficou, Rubinho pulou para segundo, Schumacher atrás, não poderia ser melhor para Rubens Barrichello. Mika Hakkinen é o primeiro, Rubinho é o segundo, Schumacher é o terceiro, Fisichella é o quarto, Irvine é o quinto. O carro do Coulthard foi recolhido para os boxes, mas ele voltou para a corrida ali 3 voltas depois, 3 voltas atrás, obviamente, e quando ele saiu dos boxes, ele volta exatamente atrás do Barrichello, e no mesmo momento o Mika Hakkinen tem problemas e Barrichello assume a ponta. Coulthard vai entrando ali, entra atrás do Rubinho e vai parando ali a McLaren. Vai parando a McLaren de Mika Hakkinen. Rubinho assume a ponta do Grande Prêmio do Brasil. O Hakkinen teve um problema no câmbio, ele teve um problema ali com a sexta marcha e aí teve que ir reduzindo as marchas para poder, de novo, o câmbio funcionar. Ele conseguiu voltar a funcionar, mas perdeu esse tempo e aí o Barrichello assumiu a liderança para delírio da torcida em Interlagos, que não via um brasileiro liderando uma corrida há algum tempo. O Barrichello até já tinha liderado algumas voltas ali na sua carreira, em alguns momentos, em algumas corridas específicas, mas assim, nunca tinha de fato liderado a corrida em condições naturais e convenhamos, e confesso que foi um momento assim que realmente a gente teve esperança de que o Barrichello poderia, quem sabe, até ganhar aquela corrida, embora ele tivesse numa estratégia diferente, ele fosse para fazer 2 paradas enquanto os outros fossem fazer uma, mas enfim, foi a primeira vez que o torcedor brasileiro voltou ali a sentir aquela vontade, aquela esperança de que um brasileiro fosse finalmente vencer uma prova de novo na Fórmula 1. Na volta 10, enquanto o Hill e o Hurst se enroscam e o piloto da Benetton vai para a grama, Panis recebe um stop and go de 10 segundos por queima de largada. E o Damon Hill para nos boxes na volta seguinte e abandona a prova. O Rubinho vai mantendo a liderança ali, sempre com uma diferença de 2,5 a 3 segundos de vantagem para o Schumacher, que é o segundo. O Schumacher também ali segurando o Hakkinen, O Hakkinen tenta pressionar o Michael Schumacher, mas não consegue atacar, não consegue passar, e principalmente depois aí que ambos se livraram do Coulthard, que o Coulthard estava ali entre eles ali, os dois se livraram do Coulthard, que era retardatário. O Hakkinen tentou ali apertar um pouquinho e tentar um ataque para cima do Schumacher. Na volta 15, o Johnny Herbert, companheiro do Barrichello, vai andando lento na pista e abandona a prova. A perseguição do Hakkinen no Schumacher continua, mas só na volta 24 que o finlandês esboçou em um ataque, mas ainda assim, sem muita intensidade. Vem o Mika pra cima dele. O Rubinho virou um 20 cravados. Schumacher um 23. O Mika Hakkinen se aproveitou, fez 1,19,5 e embutiu outra vez ali atrás do Schumacher. Na volta 22, enquanto o Coulthard abandona a prova, o Barrichello vai para os boxes e volta na 4ª posição. Na volta 31, o estreante Sarrazin bate forte e abandona a prova. E na volta 35, o Barrichello passa o Irvine e assume a 3ª posição. Agora, bota a faca nos dentes, freia depois e vai para a ultrapassagem. Botou o carro nem que seja na sujeira. Veio por dentro o Rubinho, tomou a frente e faz a ultrapassagem. Irvine vai tentar voltar, já não dá mais. Rubinho assume a 3ª posição. Na volta 37, o Schumacher vai para os boxes e o Hakkinen assume a ponta. O Hakkinen pararia 2 voltas depois e volta na liderança da prova. E aí, na volta 42, o motor Ford deixa o Barrichello na mão e o brasileiro abandona a prova. Abandonando o Rubens Barrichello. Vai terminando o sonho do pódio. Liga não, Rubinho. Liga não, que você fez um belíssimo trabalho. Praticamente no mesmo momento, o Pedro Paulo Diniz roda e também abandona a prova. E momentos depois, o repórter Pedro Bassan pegou o depoimento aí do Barrichello nos boxes. Rubinho, decepção certamente é grande, mas as 24 voltas na liderança, você esquecido tão cedo, né, Rubinho? É uma pena porque o carro vinha bem, depois o pneu começou a desgastar um pouco, eu tive um pouco mais de dificuldade, mas tava indo super bem. Agora a torcida veio te aplaudindo no seu caminho todo, né, Rubinho? De lá até aqui, emoção muito grande. Graças a Deus. Não, foi uma boa prova. Pena que o motor não durou. Você esperava um pódio, né, Rubinho? Tava com a bandeira preparada. Não, sem dúvida nenhuma, eu esperava um pódio. Como é que foi esse caminho, Rubinho? Você veio pelo lado da pista, acabou tendo que passar pelo meio ali de parte do público? Não, o pessoal tava um pouco excitado, mas tá beleza. Beleza. Na volta 55, o terceiro colocado Irvine faz uma segunda parada e cai para a 5ª posição, perdendo as posições para o Frentzen e para o Ralf Schumacher. E na parte final da prova, apenas 10 carros permaneceram na pista e todos ali com uma distância entre eles, ou seja, nada acontecia, a não ser ali uma perseguição do Irvine no Ralf Schumacher pela 4ª posição, mas sem nenhuma tentativa de ataque. E aí, depois de 72 voltas, Mika Hakkinen vence o GP do Brasil.
Aí vem Mika Häkkinen para receber a bandeirada, para fechar a corrida. Ergue o braço direito, lentamente passa Mika Häkkinen. Vence Mika Häkkinen, o montanheiro diretor de prova. Mika Häkkinen vence o Grande Prêmio do Brasil. Mika Häkkinen da McLaren, vencedor da prova, 72 voltas. Segundo, Michael Schumacher da Ferrari a 4 segundos. Terceiro, Hans-Harald Frentzen da Jordan, uma volta atrás. Inclusive o Frentzen, o carro do Frentzen parou ali antes de cruzar a linha de chegada. Mas como ele era o terceiro colocado e tinha uma volta à frente do quarto colocado, olha só como é que era, né, nessa época. Ele ainda assim terminou na terceira posição. Quarta posição para o Ralf Schumacher da Williams, uma volta atrás. Quinta posição para o Ed Irvine da Ferrari, uma volta atrás. E sexta posição para o Olivier Panis da Prost, uma volta atrás. Quem entregou o troféu pro Mika Häkkinen foi a Viviane Senna, né, irmã do Ayrton Senna, e o Mika Häkkinen chegou ali a jogar champanhe em cima dela e fez uma graça com a Viviane Senna. Deve ter tomado uma bronca da esposa depois, né, quando voltou pro box, porque tava ali muito gracinha ali com a Viviane Senna, né, seu Mika Häkkinen. Classificação do campeonato após 2 etapas: Ed Irvine líder, 12 pontos, segundo Mika Häkkinen 10, terceiro Hans-Harald Frentzen 10, quarto Ralf Schumacher 7 e quinto Michael Schumacher 6. Campeonato de Construtores, Ferrari líder, 18 pontos, segundo Jordan 10, terceiro McLaren 10, quarto Williams 7 e quinto Benetton 3 pontos. Então é isso, esse foi o GP do Brasil de 99, foi uma corrida assim, sem muita coisa acontecendo, uma corrida bem morna, bem sem muitas emoções. Claro que para o brasileiro foi interessante pelo fato do Rubinho ter liderado a corrida, aquilo que eu já falei no começo, né, ter dado ali uma certa esperança de que o Brasil de novo poderia voltar ali a brigar por vitórias, pódios, aquela coisa toda. Mas tirando isso, tirando também a ultrapassagem do Rubinho e do Irvine, não teve praticamente nada na corrida. Foi uma corrida assim bem monótona. E detalhe, esse GP do Brasil, ele foi a segunda etapa, era para ser na verdade a terceira etapa, porque era para ter, entre a Austrália e o GP do Brasil, era para ter o GP da Argentina, que teve ali no ano de 98, mas o GP da Argentina foi cancelado, então não tivemos, e o GP do Brasil foi a segunda etapa da temporada. Certo, então, muito obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, que estão acompanhando a nossa série. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e voltaremos a qualquer momento com a história da próxima corrida, o GP de San Marino. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.